Olá, Kennedy aqui, sou especialista financeiro e o objetivo desse canal é falar sobre finanças, falar sobre performance, falar um pouco sobre corrida, falar um pouco sobre a minha rotina, interagir com vocês, transbordando aquilo que eu sei sobre performance, finanças e áreas afins. Hoje eu quero falar para vocês como corrida, finanças, procrastinação de decisões tem relação entre si. Vou trazer um exemplo pessoal da minha vida. Tenho aqui alguns livros que a gente trata dentro da área financeira, o Nudge e o Psicologia Financeira, mas para a gente trazer esse tema aqui para vocês. Se vocês notarem aqui atrás, tem a minha faixa preta de Karatê, faixa azul de Jiu-Jitsu, tem alguns livros, tem uns troféus mais em cima, não dá? Eu estou aqui com a minha medalha da meia maratona de Floripa e eu quero falar primeiramente do esporte, depois eu vou falar de finanças e fechar todo o conteúdo para vocês entenderem a mensagem que vai chegar para vocês. Primeiro ponto, toda a vida eu fui um atleta amador, desde os 10 anos de idade, competi bastante no Karatê, depois fui para o Jiu-Jitsu, decidi dar uma pausa na arte marcial e passar para um esporte de endurance. Eu tenho um objetivo no médio prazo de fazer um Ironman, um 70.3, então eu decidi ir para a corrida. Só que tem um fato, e esse fato tem relação com as finanças e com a procrastinação de decisão, que é um dos pontos mais interessantes que você vai pegar no fim desse vídeo. Essa aqui foi a minha segunda meia maratona que eu fiz, agora em 2025. A data foi dia 30 de agosto de 2025. Eu fui em Floripa, fiz um ótimo tempo, fiz para 1h33, é um tempo bacana para um amador iniciante. Eu tenho ali por volta de 15 meses que eu estou treinando corrida. O que acontece? Eu demorei muito começar a levar a corrida a sério. Eu gosto de competir, isso é algo natural meu. Eu demorei muito, eu fiquei entre vou ou não vou, vou, não vou. E isso me atrapalhou e demorou um pouco nos meus resultados, porque eu procrastinei essa decisão. Eu ficava assim, mas todo corredor de elite, corredores amadores, são magros, são sequinhos, são estilos kenianos, e eu não gostaria de ser assim, eu preocupo demais com a minha parte física, com a minha estética, e são crenças que são totalmente limitantes. E eu demorei muito a tomar uma decisão. Era para eu começar a correr, a competir, há um bom tempo atrás, pelo menos há uns 3 anos atrás. Na época da pandemia eu comecei a correr, não dei prosseguimento, corri acho que uns 3, 4 meses naquele momento do lockdown, e eu tava correndo bem, tava fazendo algumas rodagens por semana e tava bacana, só que não dei prosseguimento. Novamente, procrastinação. Por quê? Porque eu tinha uma crença errada em relação à corrida, em relação ao esporte, em relação à direção do esporte, e isso me impediu de ter alguns resultados. E é aí que a gente liga diretamente com as finanças. Tem esses 2 livros aqui que eu comentei com vocês. A gente fala sobre tomada de decisões, e as tomadas de decisões elas sempre surgem na nossa mente primeiro. A gente mentaliza, idealiza essas decisões e a partir daí a gente toma. E por que às vezes a gente tem procrastinação nessas decisões? Porque a gente tem crenças limitantes e expectativas irreais. A gente faz uma distorção do que é a realidade e gera, às vezes, uma cobrança excessiva. Às vezes a gente gera uma forma não realista. E aí a gente entra nas finanças. Finanças tem muito a ver com tomada de decisão. E o seu resultado financeiro, o resultado financeiro da sua empresa, depende 100% das decisões que você toma ou as decisões que você procrastina e não toma. Vamos lá, e o que é essa história minha pessoal sobre a corrida tem a ver com finanças e tudo mais? Acontece que eu demorei a tomar uma decisão em relação a correr ou não. E era algo que eu queria. Eu demorei a ter um resultado esperado porque eu demorei a tomar uma decisão. Eu fiquei empacado no lugar. E às vezes tem muita decisão financeira ou decisões empresariais ou até decisão na sua própria vida que você está demorando a tomar. E também isso está te travando no seu resultado. Quanto mais você demora para fazer determinada ação, mais demorado vai ser o resultado dessa ação também. Então, se eu tivesse começado a correr antes, com um treinador me orientando, planejando, com estratégia, talvez
essa aqui não seria a segunda medalha da meia maratona, seria a 10ª, entendeu? Poderia ter sido um troféu, mas enfim, o que a gente tira de lição disso? Não deixe as decisões para trás. Você não querer tomar uma decisão não tira a responsabilidade daquela decisão, não tira o efeito de não ter tomado aquela decisão. A mesma coisa de você ver um mato perto da sua casa pegando fogo e ignora. Aquele mato ele está pegando fogo e vai gerar cinzas, vai gerar calor. Ignorar aquele fogo não inibe os resultados negativos. Então é isso que eu quero comentar com vocês e o impacto da procrastinação nas finanças. Então, às vezes, o seu resultado está travado em decisões que você tem que tomar e você não tem coragem para tomá-las. Está com medo porque você tem, às vezes, uma distorção daquela realidade. Então, às vezes, você precisa de uma consultoria financeira e está procrastinando. Às vezes, você precisa de uma direção no marketing, uma direção no comercial, algo que precisa ser feito dentro do âmbito da sua empresa, dentro da sua vida pessoal, e você, através da procrastinação, você está enrolando. E isso tem atrapalhado o seu resultado. Outro ponto, eu só evoluí na corrida depois que eu tive um treinador, alguém que estudou, entende, sabe planejar, sabe as minhas limitações, sabe os meus pontos positivos e negativos. A outra coisa em relação à finança, você não sabe, contrate alguém que entenda sobre as finanças. Contrate alguém, invista tempo, invista dinheiro. O bom de você contratar alguém é porque você já traz alguém com a bagagem, com a experiência e pronto para te ajudar. Tem como você aprender sozinho? Claro que tem. Mas quando você aprende sozinho, a moeda de troca sua é o tempo. Então você vai pagar pelo tempo. Tem como eu começar a construir um site para mim? Claro que tem. Comprar um curso de programação, vou estudar esse curso de programação, talvez daqui a um ano eu consiga fazer esse site, esse sistema. E como eu encurto isso? Contratando um programador que vai me entregar pronto. Então, isso tem a ver com as decisões e as tomadas de decisões que você tem que fazer. Então é isso, é um dos primeiros vídeos aí do canal. Se você gostou, continue nos acompanhando. Quero falar mais sobre as finanças, sobre essa parte do esporte, mostrar para vocês que, na verdade, tudo está relacionado, tudo se interliga. As coisas, elas não são isoladas. E eu quero mostrar isso mais para vocês, transbordar na vida de vocês, a minha experiência ao longo de mais de 10 anos de carreira dentro da área das finanças, um atleta amador que está em construção aí rumo a 70.3. Então, espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe esse vídeo. Comenta aqui sobre as suas experiências, comenta aqui o que está te bloqueando, o que está te impedindo de ter os grandes resultados e quais resultados você espera na sua vida. E antes que eu me esqueça, eu ouvi uma frase que ela faz total sentido. O possível a gente faz hoje, o impossível a gente deixa para fazer amanhã. Então, tamo junto, vamos buscar nosso melhor resultado.